Bloco 2, sexta-feira. Atividade 1, leia o texto a seguir. O Brasil faz parte de um grupo relativamente pequeno de países que melhoram seu índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano vai medir o quê? As questões de acesso à escola, saúde, saneamento, qualidade de vida das pessoas, tá? Então, olha só. Onde que eu estou aqui? Entre 187 nações avaliadas, 151 mantiveram ou perderam posição no ano. E o Brasil está entre as 36 nações restantes com um desempenho aceitável. Né? Aceitável. No ano de 2011. Tá? Então, já temos aí 10 anos que se passaram. Antes do IDH, utilizava o cálculo da renda per capita para a variação do bem-estar das populações. Porque o cálculo da renda per capita não representa a real situação social de uma nação. Eu falo muito sobre isso, né? Porque o cálculo da renda per capita vai pegar todo o lucro, vamos dizer assim, todo o dinheiro que gira dentro de um país. E vai fazer esse cálculo e vai fazer como se fosse um percentual, que todo mundo tem aquele dinheiro. Mas, na verdade, a gente sabe que isso não é a verdade. Então, o cálculo da renda per capita, ele não representa a real distribuição da renda da população de um país, tá? Então, para se chegar à renda per capita de uma região, basta dividir o valor do BIP pelo número de habitantes dessa área, em estudo, tá? Então, eu vou pegar o número total do lucro que eu tive e vou dividir pelo número de habitantes. Então, eu vou ter um resultado. Há tanto mundo que recebe tanto, mas isso não é verdade. A gente sabe que essa renda acaba sendo concentrada na mão de alguns, tá bom? Então, olha só. Porque o cálculo da renda per capita não representa a situação real de uma nação. Porque, vamos dizer assim, ele não representa a distribuição real dessa renda. A gente sabe que a realidade, essa distribuição, ela é desigual. Beleza? O cálculo do IDH é obtido a partir da medida de 3 indicadores para medir o bem-estar. Esses indicadores são, educação, saúde e renda, tá? O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano mede, né? Mede o acesso das pessoas à educação, à saúde e como que vai a renda desse cidadão. Beleza? Apesar de apresentar melhora no IDH e de ter uma renda per capita relativamente alta, a 80ª, vixe, não saiu nada, quarta posição do Brasil no ranking mostra as debilidades do país. De acordo com o censo de 2010, 10% dos brasileiros mais ricos detêm 44,5% da renda nacional. Olha só por que a renda per capita não representa a realidade da distribuição de renda no país, né? Porque 44,5% da renda está nas mãos de poucos, certo? Como esses dados provocam as debilidades do país? Mostrando, escancarando, né, a desigualdade da distribuição de renda, de acesso da população. Vamos lá. O estudo avalie a posição do Brasil no ranking e a sua distribuição de renda, demonstrando que isso indica que parcela da população, não usufrui de melhoria da qualidade de vida. Infelizmente. Por que não tem? Porque a renda não chega às suas mãos. Está nas mãos de poucos grandes capitalistas aí. Vamos lá. Não sou contra o capitalismo, não, viu, gente? Sou bem capitalista, bem consumista também, todo mundo. Santo Deus. Atividade 2. A população do Brasil alcançou a marca de 190.755 habitantes, na data de referência do censo de 2010, tá? Já ultrapassamos isso há muito, estamos em torno aí de 211, 210 milhões. A série de censos brasileiros mostra que a população experimentou sucessivos aumentos em seu contingente, tendo crescido quase 20 vezes desde o primeiro recenseamento realizado no Brasil, olha só,
1872, quando tinha 9.930.478 habitantes, como representado na tabela abaixo. Olha só a nossa tabela aqui. Ela vai mostrar a evolução do nosso censo, de 72 até 2010. Essa evolução aqui, ó. Taxa geométrica de crescimento anual. Como que foi mudando essa taxa, né, no crescimento da população. Então, olha. Sobre o crescimento populacional brasileiro e os dados apresentados pela tabela, explique. Olha, tanto que é importante o nosso censo, tá, galera? O censo demográfico é muito importante. Olha aqui, os motivos que levaram às elevadas taxas de crescimento populacional na década de 1940 e 1970. A gente já falou um pouquinho sobre isso. O que levou o crescimento dessa população nesse período? Olha, altas taxas de natalidade com reflexo de planejamento familiar. Nesse período, a gente tem descobrimento de vários medicamentos, antibióticos, as vacinas. Então, a gente tinha um crescimento, uma fecundidade bem alta, uma taxa de natalidade bem alta, só que morriam muitas crianças. E nesse período aqui, começa a estabilizar essa questão das mortes, da mortalidade. Então, a gente tem um rápido crescimento da população nesse período aqui, devido ao avanço, ó, tá aqui no nosso, o avanço da medicina, tá? Devido ao avanço da medicina, né, altos níveis de fecundidade, melhoria dos serviços de saúde, os postos de saúde, né, saneamento básico, impedindo que muitas doenças venham atingir as nossas crianças, maior acesso da população a essas melhorias e um padrão alimentar também melhor, tá? Na zona rural era necessário uma família numerosa, então a população nesse período, a maioria estava na zona rural, tá? Então ainda não tinha acontecido aquele grande êxodo. Então muita da população ainda estava na zona rural e era necessário famílias grandes para cuidar de tudo que tinha ali, tá bom? Então esses são alguns motivos que elevaram a nossa taxa de crescimento populacional na década de 40 e 70. Porque a partir da década de 1980, o ritmo de crescimento populacional passou a apresentar redução. Por que agora, né, a partir da década de 80, essa população começa a reduzir? Olha só, começa a ter a queda na fecundidade, resultado de mudanças estruturais que ocorrem na economia brasileira, tá? Evolução dos métodos contraceptíveis, acesso aos serviços de saúde pública, tá, nas cidades. Ter muitos filhos na cidade acumula muitas despesas. Eu falo para os meninos que criança dá despesa, né? Então, você está na cidade, uma vida agitada, a mulher está no mercado de trabalho, olha aqui, ó, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Tudo isso fez com que houvesse essa queda. E aqui nós temos o período do êxodo, da saída das pessoas da zona rural para as cidades. Então, eles chegam nas cidades, é uma vida mais custosa, mais cara, né? E ali nós temos o acesso à saúde pública, nos postos, e acesso aos métodos contraceptíveis. A mulher tem maior acesso à informação. Então, há uma queda nessas taxas aqui, beleza? Acontece nesse período aqui, ó, a transição, um período de transição demográfica do urbano para do rural para o urbano, né? Acontece esse período aqui, urbano e industrial também, da inserção dessa população nas indústrias. Nós estamos vivendo um período de revolução industrial aqui. Ó, leia o texto e responda a atividade. As mulheres, a imigração e o trabalho, quase nada mudou. Olha que interessante. Vamos lá. Mais um texto. Uma das tragédias que marcaram o mundo do trabalho feminino em tempos modernos foi o incêndio ocorrido em Nova York no dia 25 de março de 1911, na grande fábrica de blusas femininas Triagle. Vamos deixar isso aqui, né? 80% dos trabalhadores da fábrica eram jovens mulheres e meninas de 15 a 18 anos, subcontratadas por empreiteiras terceirizadas. Olha a idade dessas meninas. Ganhava centavos por peças produzidas. A maior parte delas morreram nessa fábrica. 100 anos após a tragédia, estudos revelam que 67% das empresas de vestuário de Los Angeles e 63% de Nova York não pagam salário mínimo.
nem respeitam o horário de trabalho de suas costureiras, em sua maioria asiáticas e latino-americanas. Em São Paulo, há inúmeras confecções clandestinas, com imigrantes da Bolívia, Paraguai e Ásia, trabalhando 14 a 16 horas por dia, ganhando miséria por peça. Muitas dormem no lugar de trabalho, sem qualquer proteção da lei. Aí a gente fala assim, vou comprar aquela blusa ali baratinha. Mas essa blusa baratinha que chegou para mim, custou muito caro para quem estava fazendo, tá? Então, as mulheres, né, a gente está destacando aqui nesse texto a questão das mulheres no mercado de trabalho, a falta de reconhecimento dessas mulheres, infelizmente, principalmente das que têm menor escolaridade, porque elas estão nesse trabalho muitas vezes por isso, né? São imigrantes, em sua grande maioria, estão em terras estrangeiras e se submetem a esse trabalho, infelizmente. Então, aqui a gente percebe que quase nada mudou da época aqui, né, que aconteceu o incêndio nessa fábrica e da nossa época atual, tá? Então, vamos lá. Não perder muito, falar muito, não, senão vai ficar muito grande o nosso vídeo. Explique uma característica dos grandes centros metropolitanos atuais que contribuem para a atração de investimentos industriais no setor têxtil. Então, vamos lá, vamos procurar uma explicação para as características dos grandes centros metropolitanos, né, na atração de indústrias têxteis. Com a desindustrialização, os grandes centros metropolitanos passaram a ter uma mão de obra excedente em busca de emprego em serviços diversos, o que viabiliza a formação em vários galpões. Espera aí, gente. Em vários galpões e indústrias desativadas, de diversas fabriquetas e confecções, muitas vezes ilegais. Então, o processo que aconteceu de desindustrialização, de muitas indústrias migrarem para outras localidades, né, que é o processo de desindustrialização, que migram para outras regiões, saem dos grandes centros, esse processo fez com que houvesse um excedente de mão de obra. Começou a surgir várias fábricas clandestinas, em galpões, né, várias, a gente diz que aquelas facções, né, que são aquelas grandes galpões que colocam as máquinas ali para produzir, faz um processo terceirizado, empregam pessoas e pagam miséria para aquele trabalho produzido ali. E tem que trabalhar muito para poder ter um salário que seja significativo, tá? Então, esse processo da desindustrialização foi que desencadeou muito esse processo da construção dessas indústrias clandestinas, vamos dizer assim, essas fabriquetas, né, e confecções. Outra característica é que tais confecções produzem nas proximidades do seu mercado, dos seus polos consumidores, né? Aqui em Goiás mesmo nós temos muito isso, né? Muitas confecções que acontecem aí no fundo de quintal e que as pessoas ganham muito pouco por peça, ganha aí R$1, alguns centavos por peça, então você tem que produzir muito para você conseguir tirar um salário que seja significativo, tá? Então, aí, isso fez, né? O que fez com que surgissem essas indústrias dentro dos grandes centros metropolitanos? Foi esse processo da retirada das grandes indústrias, fez com que houvesse esse excedente de mão de obra, né? E elas encontraram uma nova forma de produzir. Tá bom? Vamos nessa. Identifique uma condição do gênero feminino que é levada em consideração pela atual legislação brasileira que rege o trabalho. Então, identifique uma condição do gênero feminino. Olha, a legislação trabalhista brasileira tem na sua base legal duas condições da diferenciação de gênero. A licença maternidade, tá? A aposentadoria anterior à do homem, antes do homem, a mulher consegue aposentar com uma idade menor, por tempo de serviço. Tal legislação não reconhece ainda a dupla jornada do trabalho feminino. Dupla, tripla, né? Pensa tanto que mulher trabalha. Sendo que ainda precárias conquistas sociais no país, tá? Sendo que ainda são muito precárias nossas conquistas, né? Precisa reconhecer esse trabalho duplo aí, diminuir para a gente poder aposentar mais cedo. A gente trabalha muito mais. Tem as creches obrigatórias para os filhos de mães trabalhadoras, né? O apoio do poder público aos serviços domésticos da casa não dão
o apoio necessário para que se combata a desigualdade e acesso de renda para essa mulher, na estrutura formal do trabalho brasileiro, sendo das mulheres a maior parte dos empregos informais. Lembra lá das fábricas, não é? Das fábricas clandestinas, das convecções, as trabalhadoras domésticas, né? A maioria são informais. Tá? Os mercados de trabalho informal é ocupado pela maioria das mulheres, com remunerações muito baixas. Tá? Então, as condições do gênero feminino, né, na legislação, estão nessas condições aqui. Nós temos a licença maternidade, temos o direito à aposentadoria anterior, porém, ainda falta o reconhecimento, né, da nossa dupla jornada de trabalho. Tem a questão das creches, que é algo obrigatório, que tem que ter para seus filhos, para que essa mulher possa trabalhar. É um direito da mulher a creche para colocar o seu filho para ela poder trabalhar. Tá bom? Então, vamos que vamos. Então, nós vamos quase uma hora de aula. Atividade 4. Analise essa etapa em que se ilustra um importante aspecto da especialização do crescimento da população brasileira. Segundo dados apurados no Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o que é que a gente precisa analisar? Né? O aspecto da espacialização do crescimento da população brasileira. Como que a população brasileira está crescendo, né? Vamos lá. A partir dessa análise, e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. Então, vamos lá. Tem algumas coisas que eles estão pedindo aqui para vocês. Primeiro, quase que um trabalho, né? Cite duas razões de ordem geoeconômica que justificam a distribuição espacial dos municípios, que no período considerado dobraram a sua população absoluta. Então, uma questão geoeconômica, uma questão econômica que fez com que houvesse essa distribuição espacial da população nesse território. Parcela considerável dos municípios destacados no mapa está concentrada nas duas grandes regiões brasileiras, Norte e Centro-Oeste, tá? Lembra das regiões geoeconômicas? Podia ter colocado um mapa aqui pra gente. A região geoeconômica que é dividida... Ai, eu não me lembro agora direitinho. Mas é mais ou menos assim. Certo? Nós temos 3 grandes regiões geoeconômicas, que é a região Norte, a região Centro-Oeste e a região Nordeste, tá? Então, ó, depois ele pede, cite 2 principais componentes demográficos que justificam o crescimento populacional da região Norte e Centro-Oeste, tá? Então, vamos lá. Razões, né? Então, a primeira coisa que ele perguntou para a gente ali, quais são as razões? Deixa eu colocar aqui outra tela aqui para eu... Cite 2 razões de ordem geoeconômica. Então, 2 razões de ordem geoeconômica que justificam a distribuição da população. Quais são essas razões? Opa, é aqui. Vamos lá. A grande entrada de investimentos, sobretudo industrial, nesses municípios em busca de vantagens comparativas, atraem trabalhadores, o que gera esse crescimento populacional. Então, a grande entrada de investimentos, tá? A grande entrada de investimentos nessa região. Outro fator, outra razão. Extensão agrícola mais recente, a extensão das fronteiras agrícolas para a região norte, tá? Dinamizou essa economia, fez com que houvesse uma leva de imigrantes, de migrações para essa região, fazendo com que essas regiões crescessem, tá? Então, a expansão dessas fronteiras agrícolas também. 3, né? Uma terceira razão, surgimento de novos eixos de desenvolvimento, tá? Então, aqui, a gente tem o surgimento de novos eixos de desenvolvimento e crescimento dessas cidades médias nessa região, atraindo imigrantes com deslocamento de curta distância. Bora lá. Componentes demográficos, né? Que ele pede para a gente aqui. Cite 2 principais componentes demográficos. Então, vamos lá. Natalidade e mortalidade. São componentes demográficos, né? Então, a elevada taxa de natalidade nessas regiões, sendo que foi uma leva de uma população mais pobre, né, para essas regiões, aí a gente ainda não tinha uma estrutura de saúde pública, de acesso aos métodos contraceptivos, tá?
reflexo da baixa escolaridade dessa população que foi para essas regiões também, e consequente falta de conhecimento sobre os métodos contraceptivos, justifica a taxa de natalidade alta nessa região, quando associada a uma queda da mortalidade, provocando o crescimento populacional, tá? Componente demográfico, então, a gente tem a natalidade e a mortalidade. Migração interna, tá? Crescimento demográfico envolve também o fluxo migratório, não é só o crescimento da natalidade dos nascidos, mas também os migrantes que chegam para essa região. Tratando-se de uma área de aquecimento econômico, né? De oferta de áreas, né? De terras ali com valores baixos. Então, a gente tem uma leva de muitas pessoas de fora indo para aquela região. É um dos fatores mais fortes do crescimento dessa região ali. E outro é a taxa de fecundidade, né? Que é uma leva de uma população jovem que foi para essa região também, que estava em idade fértil ali, para aquela região. Ok, galera? Chegamos ao fim das nossas atividades. Beleza? Fique com Deus. Dúvida, pode entrar em contato comigo. Essas questões mais longas vocês podem estar resumindo, tá? É muito importante vocês fazerem essas questões discursivas, que é uma forma da gente estar aplicando esses conceitos, né? Aplicando esses conceitos para que vocês compreendam eles. Beleza? Fica com Deus. Beijão no coração.